que é muito comum me fazerem é: Sâmia, como que eu posso pensar para fazer uma organização na minha empresa? Eu vou te dar algumas dicas. Eu sugiro que você utilize algumas ferramentas da área de organização, sistemas e métodos. Várias dessas ferramentas, hoje em dia, elas já foram incorporadas pelos sistemas dos programas de qualidade. Mas vamos lá. A minha sugestão, o primeiro passo quando você pensa numa organização empresarial é definir uma estrutura organizacional. Ou seja, elabore um organograma e deixe claro a divisão de funções, de tarefas, a hierarquia e como vai acontecer a comunicação entre os membros de uma equipe. Claro que, de acordo com a cultura organizacional, você pode ter sistemas de trabalho mais flexíveis, onde a divisão de trabalho, apesar de existir, ela não é tão rigorosa. Até porque, cada vez mais, sabemos que os nossos profissionais do mercado atuam com um foco de multitarefa. Não dá mais para ter aquele profissional altamente especializado. Então, primeira dica, monte uma estrutura organizacional e faça uma representação de um organograma, deixando claro a hierarquia, a divisão de tarefas e também o sistema de comunicação. Em seguida, o passo que eu sugiro é que você elabore um perfil de cargo para as pessoas que vão estar, pelo menos, nos cargos essenciais ou chaves dentro da organização. Então, elabora um perfil de cargo. Nesse perfil de cargo, descreva qual é a missão do cargo, quais são os principais resultados quantitativos que aquele cargo deve fornecer, quais são os processos essenciais do cargo, que significam processos críticos ou também conhecido como processos-chave. É aquele que você diz assim: olha, você pode errar tudo, menos isso, isso e isso. Esses aí são os processos que nós consideramos processos-chave. Depois que você definir a missão desse cargo, definir os resultados quantitativos que essas pessoas precisam chegar, identificar os processos, o passo seguinte é descrever tudo o que a pessoa faz. O que a pessoa faz, a forma de você obter isso é sentando do lado de uma pessoa e perguntando para ela, afinal de contas, o que você faz? E se ela tiver dificuldade de te responder o que ela faz a seguinte pergunta: imagina que você chegou hoje para trabalhar. O que você faz? E a pessoa vai detalhando. Lógico, você não precisa entrar no detalhe de colocar que a pessoa liga o computador, que acende a luz. E pasme, na realidade prática, já fiz trabalhos em que a pessoa colocou que ligava e desligava o computador e ela colocou como atividade dela até o fazer café. E sendo que ela não era copeira do local, ela era uma funcionária administrativa. Não precisa chegar nesse nível de detalhe, ok? Então você faz o organograma, estabelece um perfil do cargo ou dos cargos que você considera essencial. Uma outra análise que você pode fazer para organizar a tua empresa é montar o quadro de distribuição de trabalho, onde você vai ver o volume de trabalho versus o número de funcionários que você tem, em função da carga horária. Mas sobre essa ferramenta chamada quadro de distribuição de trabalho, ou QDT, vai ficar para o nosso próximo encontro. Mas vamos lá, depois do QDT, eu sugiro que você mapeie os processos, que você vai estar identificando pelo perfil de cargo e pelo próprio QDT. Aí você vai mapear processo. Mapear processo significa detalhar um processo de uma forma lógica e sequencial. E para isso você pode usar o procedimento operacional padrão, você pode usar fluxograma, você pode usar o diagrama de tartaruga, você pode usar mapa de processo, você pode usar o CIPOC. São nomes diferentes, né? Então, aguarde os nossos próximos encontros, que eu irei detalhar cada uma dessas ferramentas para que você possa utilizar na sua vida prática e organizar a empresa na qual você trabalha. Depois que você estudou todos os processos, quase que automaticamente você vai estudar os registros dos dados. São, digamos assim, antigamente a gente dizia os formulários, que são as formas que as entradas de dados acontecem nos processos. Isso é importante ver, porque pelo volume de formulários que uma organização tem, você consegue saber se ela está muito complexa, muito burocrática ou não.
Claro que hoje em dia, pleno século XXI, as atividades são praticamente todas colocadas dentro de um sistema de informação. Então você vai pensar na análise de dados quando a gente for falar no outro momento sobre formulários, numa perspectiva muito moderna, usando os sistemas de informações. Baseado nesses sistemas de informações, nessas informações cadastradas nos sistemas de informática, o passo seguinte para pensar na organização empresarial é fazer a análise dos dados, tendo como referência os relatórios gerenciais e operacionais. E tudo isso, gente, para quê? Para subsidiar um processo decisório dentro de uma empresa. Então, de uma forma rápida, sucinta, é isso que a gente usa para fazer uma organização empresarial. Na verdade, sabemos que existem outras formas de pensar na organização empresarial, mas é essa que eu quero passar para vocês como dica. Eu diria até assim, como se fosse uma alfabetização de organização empresarial. E você pode colocar isso na prática, que funciona. É simples, às vezes pode demorar um pouco, principalmente o momento de mapear processo, de descrever os perfis de cargos, mas funciona na prática e dá certo. Vai por mim que a tua empresa vai ficar super bem organizada e de uma forma que você vai tê-la na mão para tomar decisões mais adequadas. Boa sorte!